Alisson Bezerra está fora do segundo turno das eleições de 2026 no Rio Grande do Norte. Pelo menos é isso que acredita Fábio Dantas, que foi vice-governador na gestão Robson Faria aqui no estado. Wellington, me diga qual é a sua opinião sobre essa afirmação polêmica. Discordo totalmente da opinião de Fábio Dantas, do ex-governador. Respeito muito o Fábio Dantas pela sua história política. Inclusive, ele foi candidato a governador do estado do Rio Grande do Norte na última eleição em 2022, inclusive apoiado, por Alisson Bezerra aqui na cidade de Mossoró, esposo de uma deputada estadual, da Cristiane Dantas, tem sua história na política, muito intensa, o Fábio Dantas, mas discordo totalmente aí das falas do Fábio Dantas, uma emissora de rádio lá na capital. Talvez Fábio Dantas não tenha se esmiuçado nessa questão das pesquisas. As pesquisas mostram o contrário, mostra Alisson Bezerra no segundo turno com Álvaro Dias. Inclusive, muitas dessas pesquisas, algumas delas, dá até uma visão que Alisson pode ganhar no primeiro turno. Nesse momento, eu acho até um pouco difícil, mas tem pesquisa que mostra uma tendência e uma ascendência de Alisson Bezerra chegando aí a ganhar no primeiro turno. Mas pegando as pesquisas de hoje, mais recentes, mostram Alisson Bezerra ou com a dianteira de 10, 15 pontos sobre Álvaro Dias, ou mesmo Álvaro Dias à frente de Alisson Bezerra, mas com um ponto de diferença numericamente. A história do Rio Grande do Norte, aí falando do Cadu, a história não ajuda ao Cadu Xavier. Por que não ajuda o Cadu Xavier? Porque desde a emenda e da aprovação da emenda da reeleição, o projeto de emenda à reeleição, o governador do estado do Rio Grande do Norte nunca conseguiu fazer o seu sucessor. Ele ganha 2 mandatos, como Garibaldi fez, mas não fez lá o Fernando Freire. Assim também foi com Vilma de Farias, ganhou 2 mandatos, um dos melhores governos que o estado do Rio Grande do Norte já teve, a governadora Vilma de Faria, e ela não conseguiu fazer Iberê. Iberê, que naquele tempo dele, pegando o tempo de hoje, ele é um candidato melhor do que Cadu, porque Cadu ainda é muito novo, tem sua história de política ainda para ser traçada. O Iberê não, já tinha sido testado, deputado federal, vice da então governadora Vilma de Faria, sequer foi para o segundo turno. Rosalba ganha aquela eleição no primeiro turno e com Lula, com 80% de aprovação nacional. Dilma ganha aqui no Rio Grande do Norte, mas esse voto não migra, essa relação de Lula com Iberê não migrou nas urnas. Isso também pode ocorrer e deve ocorrer nesse momento, a gente está vendo isso nas pesquisas, que o voto de Lula ele não é transferido automaticamente, porque o Cadu Xavier, se você olhar as pesquisas Lula e Cadu, você vê que não há uma correlação, esse voto não está casado ainda. Lógico que a turma do PT vai tentar trabalhar isso, para ver se Cadu melhora nas pesquisas, mas não é algo automático, Falando do passado, não ajuda muito o Cadu Xavier. E como é que você enxerga essa polarização num cenário que a gente tem aqui? 20% que se diz de centro, 35% que não sabe o que é. Quando a gente não sabe o que é porque a gente está alguma coisa ali perto do centro. E se você pegar a última pesquisa de dezembro, talvez tenha sido a primeira vez, quando a gente associa o nome de Cadu ao Lula, ele triplica o seu potencial de votação e chega ali a alguma coisa próximo de 20%, O que casaria dentro dessa divisão que a gente tem hoje no Brasil de meio a meio, direita e esquerda, você tem Cadu puxando o que seriam mais ou menos esses 20%. Então você acha que ainda é espaço? Como é que você vê a polarização nessa eleição? As pesquisas mais recentes mostram o contrário. Mostram que Cadu, inclusive, perdeu densidade eleitoral nessas últimas pesquisas, nas pesquisas mais recentes. Eu não estou vendo uma correlação dessa questão automática, desse voto indo de Lula para Cadu. Não sei se depois das gravações de sessões do programa do PT eleitoral, nós tivemos recentemente o do Republicanos com Álvaro Dias, que já migrou para o PL, se isso pode dar, digamos assim, um upgrade nos números de pesquisa para o Cadu Xavier. O Cadu ele tem uma âncora muito pesada, não é só o Lula dizer que vai votar nele, ele herda a rejeição também da governadora Fátima Bezerra. Se você pegar as pesquisas, mostra que ele também é um candidato muito rejeitado, não por ele, porque ele é até desconhecido, estadualmente falando. A rejeição de fato, a âncora de fato. E tem uma outra questão também da polarização. Paulinho Freire, antigamente, era pedra, hoje ele é vidraça, Ele é, digamos assim, o principal patrocinador político da campanha eleitoral do Álvaro Dias, é o maior entusiasta dessa campanha. Então, a rejeição que o Paulinho Freire terá
tem hoje Natal como prefeito, o Álvaro Dias também vai herdar. Então, isso pode até beneficiar muito, irá beneficiar, é claro, a pesquisa está mostrando isso, o jovem ex-prefeito agora do Mossoró, Alisson Bezerra. Quem está dizendo isso são os números do presente e também do passado, né, mostrando que Alisson Bezerra estará no segundo turno.